Boa noite, meus irmãos. Estamos novamente juntos e com certeza esse é um momento que tem que ser para o refrigério, tem que ser um momento de mantermos a nossa comunhão. E eu louvo a Deus que, independente desse momento que o país, que o mundo está vivendo, a igreja mais do que nunca tem buscado a sua palavra, a igreja de Jesus mais do que nunca tem orado, tem se curvado à vontade do Senhor, tem procurado ser efetivamente sal da terra e luz do mundo. Então é muito bom nós podermos estar juntos, é muito bom nós podermos refletir, principalmente nessa semana. Uma semana tão importante para o cristianismo, uma semana tão atípica porque as programações de Páscoa, as programações nas igrejas, nos templos, né, elas vão ficar no campo do virtual, mas elas não podem nunca diminuir no nosso coração. Essa é uma semana que deveríamos estar muito quebrantados. É uma semana que deveríamos estar nos curvando, nos humilhando diante do Senhor, porque o ápice do amor dele está acontecendo. Apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele não apenas falou que nos amava, ele demonstrou, ele provou isso. E provou antes de tomarmos uma postura. Provou tomando a iniciativa. E essa semana na história está registrado que aquilo que Paulo registrou, que aquilo que Paulo escreveu, é uma realidade. O mundo não pode fugir desta realidade. Podem falar o que quiserem, podem criar as teorias que forem, mas está aí, é fato comprovado. Nosso Cristo esteve entre nós, nosso Jesus foi na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso, o nosso Cristo está vivo à direita do Pai. Então é muito bom podermos louvar ao Senhor nessa semana, estudarmos a sua palavra e refletirmos por tão grande amor. A proposta dessa semana tem sido nós meditarmos a cada dia da semana em um evento, em uma passagem, desde o domingo passado, culminando com o próximo domingo, domingo da ressurreição, aquela grande mensagem de que o túmulo está vazio. E estamos preparando uma bonita programação para o domingo. Não se esqueçam, 9 horas às 10 horas da manhã, perdão, escola bíblica dominical e às 19 horas culto. Essas duas atividades, essas duas programações pelo YouTube. Todos os cultos aos domingos serão somente pelo YouTube. Então, os irmãos, divulguem essa informação e aqueles que puderem, façam a inscrição lá no YouTube para nós termos condições de mantermos futuramente este canal, esse meio de comunicação, essa maneira de estarmos divulgando as atividades da igreja e principalmente pregando o Evangelho de Jesus. Eu quero convidá-los a Marcos, capítulo de número 14, e nós vamos ler dos versos 32 até o 42. Como eu disse ontem, hoje nós vamos parar apenas com Jesus no Getsemane. Essa é uma passagem para mim, e eu gosto dela principalmente nessa leitura ou nessa narrativa que Marcos traz. Mateus e Lucas também registram este momento de Jesus ali no Getsemane, mas eu particularmente eu gosto de algumas expressões. Eu acho que Marcos consegue passar com essas expressões dele a angústia que Jesus está passando, esse momento tenso que Jesus está vivendo. Nós sabemos que de agora até o momento da sua morte, os eventos acontecem com uma rapidez, com uma dinâmica muito grande. Então, nós não temos como acompanhar tudo, né, que está acontecendo aqui. Por isso, eu tenho que fracionar, eu tenho que selecionar e eu quero compartilhar com os irmãos para a nossa reflexão desta noite, Marcos capítulo 14, verso 32 até o 42. E assim nós lemos no texto sagrado. Foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se.
e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não sabiam o que lhes responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: Dormis e descansais ainda? Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. Esse texto é muito tenso. Esse texto ele é muito carregado de emoção, de sentimento. Eu gosto muito dessa narrativa de Marcos. Porque, primeiro, o Marcos ele procura captar principalmente a angústia de Jesus Cristo. Mas, é claro, não é só esse que está descrito aqui. É tanta coisa que nós poderíamos falar dentro desses 10 versículos, e nós com certeza ficaríamos aqui um bom tempo conversando sobre isso, quem sabe abrindo um espaço para depois, né, outros questionamentos ou algumas pessoas tirarem suas dúvidas, mas nós não temos esse tempo todo. Então eu gostaria só de compartilhar algumas coisas que vêm aos meus olhos e mexem com o meu sentimento, com o meu coração, imaginar o que o Filho de Deus está se submetendo, ao que ele está vivendo, a angústia e a dor que ele ainda vai passar. Isso tudo por amor a mim, por amor a você, por amor a este mundo. Por amor a um homem que é tão ingrato, tão imperfeito. Por amor a todos nós. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o nome do local, Getsemane. É um local onde se cultivava frutas para fazer azeite, oliveiras. Alguns dizem que provavelmente a propriedade de algum conhecido de Jesus. Então não era um local público, não era um local tão notório. Dizem alguns historiadores, alguns estudiosos de geografia bíblica, que haviam outros campos como esse ao redor ali de Jerusalém. Mas não importa, o importante aqui para nós é o sentido do nome. Getsemane, prensa das oliveiras, aonde ela era esmagada para poder dali tirar o azeite. Ela é pisada, moída. E aí me faz pensar exatamente na profecia de Isaías. A minha mente não consegue desassociar quando eu penso no local em que Jesus vai, no local em que ele vai estar angustiado, no local em que ele vai se sentir desamparado pelos seus, como local de prensa. E Isaías, no capítulo 53, verso de número 5, ele diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou ter que ler esse texto de novo. Eu sei que você conhece, a maioria se lembra, mas ele tem uma ligação para mim muito intensa com o significado do nome deste lugar, aonde Jesus está ali, nas suas últimas horas de vida, antes de passar por todo o processo ainda de humilhação. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não merecia. Ele era santo, ele era puro, perfeito. É o Deus encarnado. Mas o amor era tão grande que ele escolheu passar por isso, meu lugar, no nosso lugar. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Getsemane, prensa, lugar em que ele começa, no mundo espiritual, a ser oprimido, a ser esmagado.
Verso de número 3, para mim, quando Jesus mesmo admite, quando ele seleciona, ele pede que um grupo dos discípulos, não são os apóstolos, ele pede que um grupo dos discípulos fiquem à porta do jardim. Ele chama três, Pedro, Tiago e João, e ele vai com esses três para dentro do jardim, e ali ele já começa a sentir, começou a ter pavor e a angustiar-se. E olha a transparência, a humanidade do Deus homem, aqui no verso de número 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A angústia que ele está carregando, a angústia que ele começa a sofrer, a dor pela perspectiva de tudo que ele ainda vai passar. Ele é Deus também, é homem-Deus, mas é Deus e ele sabe o que virá pela frente. Ele tem plena consciência, não apenas do traidor, não apenas do abandono, seus discípulos vão fugir, Pedro vai negar, as pessoas vão virar as costas para ele, a ponto de na cruz, e nós vamos ver isso mais adiante, ele está lá clamando, repetiu no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Então a sensação é de um total abandono, a sensação é de um total esquecimento. Todos viram as costas. E ele começa a sofrer essa angústia. Ele começa a sofrer a angústia do peso do pecado da humanidade. O peso do pecado da humanidade daquele tempo presente, o peso da humanidade do pecado futuro, o peso dos meus pecados, o peso dos nossos pecados, das gerações que ainda virão até a sua volta gloriosa. A minha alma está triste até a morte. As pessoas que lutam contra a depressão, talvez elas se identifiquem muito bem com esse versículo. Aquela tristeza que aperta o peito, aquela tristeza que dá o bolo na garganta, aquela tristeza em que quem não sabe ou aquilo ali, sabe a dor que está passando. E Jesus está aqui dizendo: a minha alma está triste até a morte. Meu irmão, você consegue imaginar a dor que Jesus está passando aqui? Você consegue usar a sua imaginação? Deixa ela fluir agora. Veja-se como um espectador. Veja-se como alguém que está do lado de fora do jardim e está lá vendo aquele homem com seus ombros agora curvados, aquele homem sentindo um peso, né, que nós não conseguimos mensurar, aquele homem que está sentindo uma dor que a gente não consegue se colocar no lugar dele, a ponto dele poder dizer, e olha que é o Todo-Poderoso que está ali, a autoridade dele, nós já falamos sobre isso essa semana, o que havia ressuscitado mortos, o que havia repreendido vento e mar, aquele que havia repreendido tantas manifestações demoníacas, a sua presença mexia com o mundo espiritual, e ele agora está ali dizendo: a minha alma está triste até a morte. Que coisa tremenda que Jesus está nos mostrando aqui, que cena, mas que não é para trazer apenas uma emoção, mas para nós valorizarmos e glorificarmos a Deus por tão grande salvação, por que tão grande amor por nós. E aí eu consigo entender um pouco quando Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa dicotomia corpo e espírito, o espírito quer agradar a Deus, mas o corpo está ali tendendo para o pecado, o bem que não quero fazer, não faço, o mal que não quero, esse eu pratico, as nossas contradições, as nossas imperfeições, mas nem isso fez com que Jesus desistisse de passar por aquele momento. E a sua humanidade se revela ali mais uma vez, com essa angústia. E tem uma das orações mais sinceras, mais intensas. Não é uma oração poética, não é uma oração que a gente ficaria repetindo como se fosse uma coisa
de uma construção estética bonita. Não. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Ele tem um relacionamento de intimidade e de autoridade. Algumas vezes a gente corre o risco, né, de traduzir o Abba como paizinho querido. Mas isso aqui não viria para esse contexto. É um filho que está respeitando a vontade do pai. É um filho que está dizendo, pai, tu podes fazer isso. O Senhor tem autoridade para fazer isso. O Senhor pode mudar o destino dessa dor. É o que ele diz. Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Ele é transparente agora com Deus. Ele foi transparente com os homens, dizendo, a minha alma sofre, a minha alma está triste, a minha alma está desejando ou quase morrendo neste momento. E agora ele é transparente com Deus. Mas ele, compreendendo que está no centro da vontade de Deus, não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. A oração que é colocada sem se submeter à vontade de Deus não é oração. Eu sou péssimo para guardar nomes de personagens, eu gosto de assistir filmes, mas eu às vezes confundo os seriados, personagens, então não vou conseguir lembrar exatamente. Mas teve um seriado, O Rei do Queens, um negócio assim. E... Perdão. Aí teve um episódio e os dois personagens principais, eles estão no supermercado e encontram lá o padre, o pastor lá da paróquia deles, e ele incentiva o casal a ir na missa, né, no culto no domingo. E eles vão, e lá naquele domingo, né, naquele momento lá do sermão, ele falou sobre a oração, aquela coisa toda, e aí a mulher, né, ela ouvindo a mensagem, ela diz, né, eu pedi um aumento do meu salário a Deus. E milagrosamente, durante aquela semana, ela recebe um aumento de salário. E aí ela desvirtua, tanto ela quanto o seu marido. Por que desvirtua agora a oração? Porque ela começa a orar pedindo uma promoção numa loja de calçados. Ela quer comprar um sapato novo e ela quer que aconteça uma promoção. O seu esposo pede para o seu time, né, ganhar o campeonato ou ganhar algumas partidas. E aí vemos claramente que esse não é o tipo de oração a qual Deus está disposto ou disponível a atender, porque atendes a prazeres ou vontades mesquinhas, coisas extremamente desnecessárias. Jesus está aqui orando. Jesus está reconhecendo que Deus é todo-poderoso e pode sim reverter aquela situação. Mas não o que eu peço, mas seja feita a tua vontade. Orar significa render-se à vontade de Deus. Orar significa aceitar a vontade de Deus e mesmo que ela não seja a nossa vontade, em tudo estarmos glorificando ao Senhor. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos é os versos 35 e 36. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia, já até pulei aqui os textos, né? O verso 41, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, não sabiam o que lhe responder. Por 3 vezes, Jesus vai lá chamar os discípulos. Por 3 vezes, Jesus os adverte de que ele precisa de gente do seu lado. Quantas e quantas vezes, pregando ali no púlpito do nosso templo, nas nossas celebrações, eu chamei a atenção desse texto para os irmãos, para essa necessidade. Nós não fomos feitos para estarmos sozinhos, nós precisamos de gente do nosso lado, nós precisamos de gente orando conosco, nós precisamos de pessoas, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, esforça-te. O cristianismo é uma religião comunitária, não é individualista.
Orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, carregai os fardos uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, e por aí vai. Nunca é isolado, nunca é sozinho. Estamos coletivamente e precisamos uns dos outros, senão perdemos o senso de família, de corpo como igreja. E talvez uma das mais belas aplicações é a igreja justamente como um corpo. E um corpo é um organismo vivo. Os membros do corpo são necessários. Não existe membro desnecessário ou membro inferior, membro menor. Nós não podemos ter dentro deste corpo de Cristo esta postura. E aí Jesus, por 3 vezes, vai lá, faz a mesma oração, e Jesus, por 3 vezes, acorda os seus discípulos por causa da necessidade de se ter alguém. Há pouco tempo atrás, na semana passada, falei justamente sobre a solidão. Lembrei aos irmãos que, em alguns momentos, essa solidão pode ser extremamente produtiva. Muitos poetas, muitos escritores se isolam, num momento lá de produzir. Compõem as suas músicas, produzem seus livros. Algumas pessoas precisam se isolar para poder ler com mais profundidade, ler com mais cuidado, com mais atenção. Mas a solidão não é um projeto de Deus para nós. Não é bom que o homem esteja só. E é o próprio Deus falando. Lembrando, inclusive, deste texto, eu chamei a atenção dos irmãos que essa palavra de Deus não veio como consequência de uma reclamação de Adão ou porque Adão se sentiu menosprezado, observando que em toda a criação havia macho e fêmea. E só ele que não tinha alguém. E quando Deus lhe apresenta Eva, é ele que incorpora, agora ele tem consciência do outro. Ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue, então é varoa. Então ela agora me complementa. E graças a Deus que nós temos as nossas esposas e aqueles que são solteiros desejam ter a sua companhia. Não é bom que o homem esteja só. E Jesus, mais uma vez, está aqui comprovando. Ele precisava de gente. A angústia dele está chegando a um ápice, a uma altura, a uma proporção muito grande. E aí me chama a atenção, e eu quero compartilhar, que quando Jesus os acorda a 3ª vez, Marco registra, não sabiam o que lhe responder. Não tem desculpa. Não tem que dizer, estamos cansados. Hoje o dia foi muito cansativo, muito puxado. Estávamos desde cedo preparando a Páscoa, cozinhando o cordeiro, cuidando do pão, arrumando casa, preparando os talheres, depois arrumando tudo. Viemos agora para cá. Que dia tenso emocionalmente. O Senhor já falou lá quando instituía participando da Páscoa conosco, falando que alguém vai lhe trair, e todo mundo ficou lá impactado, um perguntando ao outro quem será. Então, não tem como minimizar a responsabilidade. E Marcos faz questão de registrar no finalzinho do verso 39, não sabiam o que lhe responder. E isso me faz pensar, será que nós temos como responder às pessoas a razão da nossa fé? Será que nós temos como responder às pessoas porque a nossa esperança está em Jesus Cristo? Será que nós temos como responder às pessoas porque a nossa dependência está nas mãos do Senhor, mesmo quando oramos, oramos, oramos e Deus não responde como nós gostaríamos? E lembrem-se, no texto que estamos aqui, Jesus ora por 3 vezes a mesma coisa. Se você voltar lá no texto, é isso que está registrado. Olha só. Verso 39. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E que palavras são essas? Pai, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Meus irmãos, Jesus está sendo aqui moído. Jesus está aqui numa angústia sobrenatural.
Nenhum homem, apenas homem, suportaria toda a intensidade do que está acontecendo aqui. Eu consigo, com os olhos da fé, imaginar ou perceber como que o mundo espiritual está em batalha ali em torno daquele momento. Porque se Satanás tivesse desviado Jesus daquele instante, se o inimigo de nossas almas tivesse feito com que Jesus não fosse para o Getsemane, Jesus não tivesse ali naquele momento para se entregar, porque ele não resiste, ele não foge, ele não vai usar da sua autoridade espiritual para atacar aqueles que vão prendê-lo. Deliberadamente, conscientemente, ele está caminhando para o Calvário. Mas aquela cruz do meio, ela vai ser vazia. Vão pendurar Jesus ali. Vão transpassar o seu lado direito. Mas seremos salvos, porque ele vai vencer a morte. Mas esse momento deveria nos trazer uma contrição, esse momento de percebermos a intensidade do que Jesus está vivendo aqui, de o adorarmos, de glorificarmos. Eu quero te desafiar ainda hoje e até o domingo, você reservar pelo menos um dia em família e louvar a Deus por tão grande salvação. Talvez sentar com seus familiares, reler esse texto, reler o texto da ressurreição, aquela grande mensagem, aquela grande notícia que vai mudar a história da humanidade. Mas em tudo, estarmos agora glorificando a Deus e admitindo, Senhor, eu não merecia, mas o Senhor tomou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E essa agonia vai aumentar até o momento dele dizer: está consumado. E essa agonia, ela vai tomar uma proporção que nós não conseguimos imaginar, não tem como medir o que Jesus vai passar ainda nas próximas horas. Porque tudo aqui agora é questão de horas. O momento da sua morte, o momento de estar pendurado naquela cruz, é apenas uma questão de horas. E eu volto novamente ao verso de número 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. O quanto que Jesus sofreu por cada um de nós. O que Jesus precisou passar para que nós agora tivéssemos essa oportunidade de glorificarmos o Cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados e que tira o pecado do mundo. Esta é a nossa mensagem para este mundo tão perdido, para esse mundo tão assustado nesse momento, para esse mundo em que descobre a sua vulnerabilidade. Não tem riqueza, não tem patrimônio, não tem conhecimento, não tem capacidade bélica que impediu qualquer país de passar por esta crise. Todos tiveram que admitir agora a sua própria vulnerabilidade. Que este momento de entendermos que este Cristo, quando ele diz: a minha alma está triste até a morte, é a agonia que ele está sentindo por saber que vai chegar o momento da crucificação, mas por amor a cada um de nós. Que esse Cordeiro de Deus seja glorificado na sua casa, que este castigo que nos traz a paz esteja sobre você, meu irmão. Você é salvo, remido, e não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que Deus esteja te dando esta convicção mediante o sangue de Jesus Cristo. Sangue poderoso para nos purificar de todo pecado.
Que Deus esteja contigo. Que o Senhor te abençoe e continue guardando seu coração. Domingo, só para lembrar, apenas pelo YouTube. Entra lá no YouTube, digita Igreja Batista no Granbury, acessa, faz a sua inscrição e temos uma programação muito especial preparada com muito carinho para esse domingo. Que Deus esteja te abençoando e vamos orar, encerrando assim este momento, desejando que esse Cristo ressurreto, porque já estamos, sim, celebrando a ressurreição, já estamos, sim, glorificando a Deus, porque ele venceu a morte. Já estamos, sim, glorificando ao Senhor, porque o que ele passou é para nos dar a vida eterna e chamarmos Deus de Pai. Vamos orar, encerrando este momento. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o teu Filho passou por tudo aquilo, por amor a cada um de nós. Porque o teu Filho foi obediente, obediente até a morte, morte na cruz. Porque o teu Filho conseguiu suportar todas aquelas dores por amor a nós. E nós glorificamos o teu nome. Agora eu te peço, Senhor Deus, abençoe cada lar, abençoe cada família que está nos acompanhando nesse instante. Continue, Senhor Deus, abençoando o teu povo espalhado pelos 4 cantos deste país. Continue, Senhor Deus, guardando os profissionais de saúde, guardando os profissionais da área da segurança e tantas pessoas, ó Pai, que têm trabalhado. Continua, Pai, cuidando de cada um de nós. É com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, às 19 horas, estaremos juntos de novo. Um forte abraço, saudade de todos.